Pronto. Então, começamos a gravar. Vou compartilhar aqui a tela para a gente iniciar. Temos 13 alunos na sala. Dei aqui uma janela. Parece que não deu certo, não. Já estão visualizando? Compartilhamento? Sim. Então, vamos lá. Vamos começar. A partir de hoje, o cálculo de limites já vai ficar mais tranquilo, mais fácil de ser executado, de maneira mais rápida. Não vai mais precisar o uso de calculadora. Então, até a aula passada, a gente, para calcular o limite, a gente usava a calculadora, né? Agora a gente vai começar a resolver sem precisar do uso de calculadora, usando, então, cálculos usando propriedades do limite. Então, usando as propriedades do limite, a gente consegue calcular rapidamente alguns limites. Então, que propriedades são essas? Então, supondo que C seja uma constante e os limites, limite de f de x quando x tende a A e o limite de f de x, de g de x, quando x tende a A, existam, então, Saúde. o limite... Obrigado. Então, o limite de f de x mais g de x, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, mais o limite de g de x, quando x tende a A. Ou seja, o limite da soma é a soma dos limites. Então, se C é um número qualquer, é uma constante, e esses limites f e g existem, então, se esses dois limites existem, e se C é uma constante, o limite da soma de f de g é igual ao limite de f mais o limite de g. Mesma coisa na subtração, né? Então, se os limites existem e se C é uma constante, o limite da subtração de f de g, limite de f de x menos g de x, quando x tende a A, é igual ao limite de f de x, quando x tende a A, menos o limite de g de x, quando x tende a A. Então, o limite da diferença é a diferença dos limites. O limite de um produto, de uma constante, pela função f de x, quando x tende a A, é a mesma coisa que a constante, o produto da constante, pelo limite de f de x. Então, se eu tenho um número aqui vezes uma função, eu posso tirar esse número do limite e calcular o número vezes o limite da função. Então, aqui é o limite do produto é igual, o limite do produto de uma constante com a função é igual ao produto da constante pelo limite da função. O limite do produto de duas funções, f e g, quando x tende a A, é igual ao produto dos limites de f de x quando x tende a A com g de x quando x tende a A. Então, o limite do produto é o produto dos limites. E a quinta propriedade diz que o limite do quociente de f de x por g de x quando x tende a A é igual ao quociente dos limites de f de x quando x tende a A por limite de g de x quando x tende a A. Se o limite de g de x quando x tende a A for diferente de zero. Então, se esse limite é diferente de zero, então o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, essas propriedades todas só são válidas se os limites existirem e se C for uma constante, onde tem C, né? Então, nesse daqui que tem C, só nesse, né, que tem C. As outras
basta que os limites existam. Então, nós temos a descrição aí dessas propriedades por extenso, né? Então, como eu já antecipei, né? Essas 5 propriedades podem ser enunciadas da seguinte forma: o limite de uma soma é a soma dos limites, o limite de uma diferença é a diferença dos limites, a terceira propriedade, o limite de uma constante multiplicada a uma função é a constante multiplicada ao limite dessa função, a quarta propriedade, o limite de um produto é o produto dos limites, e a quinta, o limite de um quociente é o quociente dos limites, desde que o limite do denominador não seja zero. E aí nós temos um exemplo, né? Então, use as propriedades dos limites e o gráfico de f de g. Então, nós temos aqui, ó, o vermelho é f, o azul é g. Então, nós temos 2 gráficos aqui para calcular os limites, os seguintes limites, se eles existirem. Quais são esses limites que eu quero que calcule? Eu quero, na letra A, o limite de f de x mais 5g de x, quando x tende a menos 2. Letra B, o limite de g de x vezes de f de x vezes g de x, quando x tende a 1. E letra C, o limite de f de x sobre g de x, quando x tende a 2. Então, caneta e lápis, caneta e papel, caneta e lápis, caneta e papel, ou papel e lápis, e vamos me dar essa resposta aí rapidão. Quem é o limite dessa soma aqui, quem é o limite desse produto e quem é o limite desse quociente. Só precisa visualizar o gráfico e me responder. Basta visualizar o gráfico e me responder. E aí, pessoal, letra A, como é que fica? E aí, pessoal, que silêncio é esse? Alguém está aí? Fala aí alguma coisa. Estão pensando? Estão tentando fazer? Ou caíram? Eu só sei a bola de Eu tô aqui, dois. mas não sei não, professor. Sabe não? Vamos lá. O limite da soma é a soma dos limites. Então, isso aqui eu separo. Letra A, resolução. Solução. Letra A. O limite da soma é a soma dos limites e aqui ainda tem um produto, né, de uma constante para uma função. Então, isso aqui é igual. Vou resolvendo usando a propriedade. Isso é igual a limite quando x tende a menos 2 de f de x mais, vou usar aqui a propriedade da soma e a do produto de uma constante para uma função. Então, o limite de uma constante sai do limite. Então, vai ficar 5 vezes o limite de g de x quando x tende a menos 2. Então, usei a propriedade. Então, usei a propriedade 1, que é a da soma, e a 3, que é a do produto aqui. Então, já usei a propriedade. Agora, só é olhar para o gráfico. Quem é o limite de f de x quando x tende a menos 2? F é essa vermelha aqui. Vai ser o Aqui é 2? 0, aqui é menos 1 e aqui é menos 2. Em menos 2, quem é o limite? 1. Então, menos 2 está aqui. Então, quando x se aproxima de menos 2, tanto pela esquerda como pela direita, eu vejo o gráfico que acontece. Quando ele está vindo para menos 2, tanto para um lado como para o outro, ele para aqui. E aqui é o número 1. Então, essa resposta aqui é 1. Essa parte daqui. Mais 5,
que não tem o que fazer, vezes, agora eu vou olhar isso aqui, que é o limite de g de x quando x tende a menos 2. G é essa reta azul aqui. Então, menos 2 está aqui, tanto faz por um lado, como para o outro. Quem é o limite de g de x quando x tende a menos 2? Também? Olha para o gráfico, onde está indo. Está vindo para que número? 0. 0. Então, a resposta, 5 vezes 0 é 0, mais 1, resposta 1. Ok, pessoal? Vou mudar a cor dessa minha caneta para não confundir com os gráficos. Vou botar verde. Então, como não vai ter mais menos 2, vou deixar aqui. Mas vou rabiscar aqui, para ficar bem claro. Aqui é menos 2, aqui é menos 1, aqui é 0, aqui é 1, está indicando aqui também, e aqui é 2. No caso, aqui é 1, aqui é menos 1. Esse 1 aqui era para estar aqui em cima. Vou piscar ele aqui. Aqui é menos 1 e aqui é menos 2. E aqui é 2. Vamos lá. Para a letra B. O limite do produto é o produto dos limites. Então, a letra B vai ficar limite de f de x quando x tende a 1 vezes limite de g de x quando x tende a 1. Alguma dúvida nisso aí? Estou usando agora a quarta propriedade. Nessa parte, não. Quarta propriedade, né? O limite do produto é o produto dos limites. Tem que lembrar que tem que escrever isso aqui. É esse com esse e esse com esse. Então, escreve limite de f de x quando x tende a 1 vezes, já que era vezes aqui, limite de g de x quando x tende a 1. Agora eu vou olhar o que acontece com cada um. Com o limite de f e com o limite de g. Então, o limite de f. F é essa curva aqui. Quando tende a 1, quando ele está vindo para cá, para esse ponto 1, o que acontece? F está se aproximando de quem? Quando está se aproximando de 1, está se aproximando de qual número? 2. 2. Então, está aqui. Então, quando a função está se aproximando de 1, quando x se aproxima de 1, a função se aproxima de 2. Então, a resposta aqui, 2. Está todo mundo acompanhando? Está tranquilo? Então, f, limite de f, quando x tende a 1, é 2. Vezes, agora vamos ver o do g. O de g, quando x se aproxima a 1, tem que se aproximar pelos dois lados. Pela esquerda aqui, pela esquerda, ele está se aproximando de qual número? Menos 2. Menos 2. Pela esquerda, ele está se aproximando de menos 2. E pela direita, ele está se aproximando de quem? Menos 1. Menos 1. Então, qual é a resposta desse limite aqui? É menos 2 ou é menos 1? Aula passada. Qual é esse limite, pessoal? O cachorro já respondeu. O cachorro está ligado. Não existe. E aí? Existe um limite, professor? Não existe. Se o limite pela esquerda é diferente do limite da direita, é porque não existe. Pessoal, atenção, o símbolo de não existe é um E cortado. Teve muita gente que fez no exercício, na tarefa, assim, ó. Isso não existe, não. Isso é não pertence. Esse símbolo é de pertence. De existe é um E cortado. Então, não existe. E aí, lá no começo da aula, eu falei, né, que essas propriedades são usadas, só são usadas essas propriedades, só é válida uma coisa, se os limites F e G existam. Então,
F e G tem que existir para poder usar essas propriedades. E aqui, o limite de G não existe. Se o limite de G não existe, isso significa que eu não posso fazer essa multiplicação, 2 com quem não existe. Então, a resposta não existe. O limite desse produto não existe. Então, para valer, os dois têm que existir. Nesse caso, o G não existe, o limite de G não existiu, porque pela esquerda ele se aproximou de -2 e pela direita ele se aproximou de -1. Quando os limites pela esquerda é diferente do limite pela direita, significa que os limites não existem. Para existir tem que ser igual aos dois lados aqui. Aí. Tanto pela esquerda como pela direita se aproximou de 2. Aqui, tanto pela esquerda quanto pela direita, se aproximou de 1. Aqui, tanto pela esquerda como pela direita, se aproximou de 0. Só esse caso que pela esquerda foi -2 e pela direita foi -1. Então, não existe. Letra C, o quociente. Quando x se aproxima de 2, quociente. Então, o limite do quociente é o quociente dos limites. Então, isso aqui é limite de f de x. Vai eu botando o traço antes da hora. Limite de f de x. Quando x tende a 2, sobre o limite de g de x, quando x tende a 2. Então, vamos lá. Então, vou olhar esse e depois eu olho esse. Que é o limite de f de x quando x tende a 2. Então, está aqui. O E, olha, o 2 está aqui. Ele está se aproximando desse ponto aqui. Esse ponto aqui é aproximadamente, eu não botei, mas a gente pode dizer que é meio. Ok? Certo. Devia ter colocado aqui o valor dele. Então, ele está se aproximando desse ponto aqui. Quando ele vem tanto por um lado como pelo outro, ele está vindo para esse ponto aqui. Então, vamos considerar que é meio. Então, ele vem para se aproximar de 2, 2 está aqui. Então, por um lado e pelo outro, ele bate aqui, e a gente considera que é meio. E o G, pela esquerda, ele vem e para aqui também, né? Tanto pela esquerda, como pela direita. Também em meio. Então, o limite de cima é meio. O limite de cima é meio, 0,5. O de baixo também é meio. Então, qual é a resposta desse limite? Meio dividido por meio, quanto é que dá? Dá 1. Bora, pessoal, conta fácil. Dá 1. Um número... Muito bem, um número dividido por ele mesmo é 1. Então, meio dividido por meio, resposta 1. Então, como os limites existiram, tanto do f e do g, o limite de g é diferente de 0, então a gente pode usar essa propriedade. Então, é o limite do de cima sobre o limite do de baixo, que dá 0,5 sobre 0,5, que dá 1. Simples e fácil? Vai cair uma questão dessa, viu, na atividade. Talvez, né? Bem pior do que eu estava fazendo agora, eu não tinha botado não, né? Eu botei outros tipos de questão, mas eu gostei dessa questão agora, talvez eu bote desse tipo de questão também. Vamos prosseguir. E ainda tem mais propriedades, viu? Usamos a propriedade do produto repetidamente com G igual a F para obter a seguinte equação. Então, se F é igual a G, né, tinha F vezes G. Se F é igual a G, vai ficar F elevado a alguma coisa, né? Porque F vezes F é F ao quadrado. Se eu tiver 3F, é F ao cubo, e assim por diante. E aí a gente pode dizer que o limite do quociente, o limite da potência, então o limite de f de x elevado a n, é igual ao limite de f elevado a n. Então, só quem estava elevado era o f aqui. Então, o limite da potência é igual à potência do limite, onde n é um inteiro positivo. Então, antes eu tinha isso, né? O limite de f vezes g. Isso era igual ao limite de f
vezes limite de G. Como eles são iguais, se F for igual a G, eu teria F vezes F, que é a mesma coisa de F ao quadrado, eu teria limite de F ao quadrado, que daria igual a limite de F vezes limite de F. Como isso aqui é igualzinho a esse, é a mesma coisa que ser limite de F ao quadrado. E se tiver 3, seria limite de F ao cubo, que é igual a limite, teria outro F aqui, limite de F, e aí ficaria limite de F ao cubo. Então, o limite da potência é igual à potência do limite. Isso nos ajuda muito a fazer alguns cálculos. Então, essa é uma nova propriedade que veio da propriedade número 4, né? A gente só fez adaptar a propriedade número 4 e criamos a propriedade número 6. E aí criamos a propriedade número 6. Para aplicar essas 6 propriedades, vamos precisar usar 2 limites especiais. E aí nós temos que saber bem 2 limites especiais para poder usar bem essas 6 propriedades. Que é o limite de uma constante, limite de C é o próprio C, o limite de uma constante é a própria constante, e o limite da função identidade, limite de x, quando x tende a A, é igual a A. Então, tem que saber bem isso. Sabendo bem isso, a gente consegue resolver qualquer questão de limite. Saber que o limite de uma constante é a própria constante e que o limite da função identidade, limite de x, quando x tende a A, é igual ao próprio A. De onde a gente vê isso? Vou fazer aqui uma demonstração rapidinho. Primeiro da constante. Então, uma função constante é uma reta paralela ao eixo x. É uma reta paralela ao eixo x. Então, tem os números aqui em x. Então, se eu quero aqui, vamos dizer, por exemplo, o número 3. Quando x se aproxima de 3. Vamos dizer que aqui é uma constante, vamos dizer que essa constante seja 5. Então, quando x é 0, dá 5. Quando x é 1, dá 5. Quando x é 2, é 5. Quando x é 3, é 5. Quando x é 4, é 5. Quando x é menos 1, é 5. Quando x é menos 2, é 5. Qualquer valor de x, o resultado da função é 5. Isso significa uma função constante. Então, quando a gente observa aqui, o limite de uma função constante, quando x tende a A, independente de quem seja esse A, vamos dizer no caso do 3. Quando x se aproxima de 3, quem é o limite? 5. O limite de 5, quando x se aproxima de 3, dá 5. Se eu mudo de 3 para, vamos dizer, 4, 5, 6. Quando se aproximar de 6, quem é o limite? Continua sendo 5. Então, independente de quem eu pego aqui como A, o limite de C sempre vai ser igual a C. Simples e fácil isso, pessoal? Entenderam? Vamos botar números aqui. Se eu perguntasse quem é o limite de 5 quando x tende a menos 2, qual é a resposta? 5. 5, muito bem. Agora, se eu perguntasse quem é o limite de 100 quando x tende a 3, qual é a resposta? 100. 100. É difícil isso, pessoal? É difícil saber isso? Até agora, não. Não, né? Vamos lá mais um pouquinho. Limite de 3 elevado a 5 quando x tende a 0. Qual é a resposta? A resposta mais simples, mais fácil, que você pode ver. Rápido. Rápido, pessoal. 3 elevado a 5. Não precisa fazer cálculo, não. Não quero que faça cálculo, não. Então, porque aqui é um número. 3 elevado a 5 é um número. Que a resposta é o mesmo número. O limite de C é o próprio C. Independe de quem é o A. Ok, pessoal? Ok? Ok. professor. Então, para finalizar essa parte de limite de uma constante, Ok. vou botar mais 2 constantes aqui. Limite de π quando x tende a menos 4. Qual é a resposta? Pi. Pi. Π. Muito bem, porque π é uma constante.
Π é 3,14, 15, por aí vai. Limite de E quando x tende a π. Qual é a resposta? É também é uma constante, é constante de Euler. Vale Ô, professor, 2,71 alguma coisa. Oi. você poderia explicar novamente essa oitava propriedade? Eu não entendi direito. A oitava, vou chegar nela. Tá Então, bom. primeiro, o limite de uma constante é a própria constante. Agora vamos para cá. Limite da função identidade. Então, aqui foi a explicação do limite de uma constante. Explicar a função identidade. Função identidade é uma função que tem essa cara aqui, ó. Ou seja, é uma função do tipo, quando x for 0, dá 0. Quando x for 1, dá 1. Quando x for 2, dá 2. Quando x for 3, dá 3. Se x for menos 1, y é menos 1. Se x for menos 2, y é menos 2. Isso é a função identidade. Ok? Então, a função identidade, o valor de x é igual ao valor de y. Então, quando eu pego, vamos dizer que eu quero saber o limite quando x tende a 2, por exemplo. Quando x tende a 2. Quando x tende a 2, qual é a resposta? 2. Então, quando x tende a 2, é 2. Se eu quero saber quando x tende a 3, quando ele está se aproximando de 3. Quando x tende a 3, qual é a resposta? 3. 3. Eu quero quando x tende a menos 2. Quando x tende a menos 2, qual a resposta? Menos 2. Olha, à medida que ele se aproxima de menos 2, o x se aproxima de menos 2, a função se aproxima de menos 2. Ou seja, o limite de x, que essa função é x, esse tipo de função, f de x é igual a x. Significa, quando x é 1, f de x é 1. Quando x é 2, f de x é 2. Porque f de x é a função. É a função, que significa, f de x significa y. E aí x eu vou botando no lugar desse x eu vou botando os números. Então, f de x significa y. Então, quando x for 1, f de 1 dá 1, que é o y. Quando x for 2, f de 2 dá 2, que é o y. Quando x for 3, f de 3 é 3, que é o y. Quando x é menos 1, é menos 1. Quando x é menos 2, dá menos 2. Ou seja, toda função, todo limite dessa cara, limite de x, quando x tende a A, a resposta é A. Exemplo numérico. Eu vou botar assim, como atividade. Que é um limite de x quando x tende a 3. Qual é a resposta? Qual é a resposta? 3. 3. Olha, o limite de quando x tende a A é A. Então, quando x tende a 3, é 3. Então, olha, se está o x sozinho, você vai olhar para A. Limite de x, quando x tende a A, é A. Então, quando eu botar limite de x, quando x tende a menos 2, qual é a resposta? Menos 2. Qual é a resposta? Menos 2. Menos 2. Limite de x, quando x tende a 2 terços. Qual é a resposta? 2 terços. 2 terços. Simples e fácil? Sim. Aí, no caso, se pedir pela direita ou pela esquerda, no caso, seria negativo, né? No caso, vamos lá. Se eu quero o limite de x, quando x se aproxima de 5 pela esquerda. Qual é a resposta? 5. Só que seria 5. positivo ou negativo. 5, acabou-se só. Só 5, né? Não, 5, acabou-se. Ah, entendi. Então, assim, sempre que tiver limite de... Porque esse negativo aqui, ele quer dizer por onde ele está se aproximando. Quer dizer o sinal da função, o sinal do número. O número aqui é 5. Agora eu só estou olhando ele se aproximando por esse lado. Ele se aproximando por esse lado, ele está indo para o número 5.
Não me interessa o outro lado, o que é que aconteceu. Por esse lado, ele está indo para o número 5. Então, a resposta é 5. Ok? Então, normalmente, esse sinal de menos ou mais é para funções cujo, por um lado, dá um resultado e, pelo outro, dá outro resultado, normalmente. Então, se eu tenho uma função desse tipo, aí eu tenho aqui o número 4, por exemplo. Aí aqui vale 1, por exemplo, e aqui vale 3. Então, quando eu boto o limite da função, aí não vai ser x, né? Porque a função x é uma reta sempre, é assim, né? Então, se é alguma coisa diferente, a função é diferente. Então, limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda. Esse menos significa pela esquerda. Qual é a resposta? Limite de f de x, quando x tende a 4 pela esquerda. Qual é a resposta? 4. Errado. Está se aproximando de 4 pela esquerda. Não existe, né? Porque é vazio. Está perto de quem? De Está 3. perto de quem? Não, está perto de quem? De 3. A resposta é 3. É para onde ele está indo perto. É para onde ele está indo perto. Ele está indo perto de 3. Mesmo sendo vazio, ele está perto de 3. Aí, se eu perguntasse quem é o limite quando x tende a 4 pela direita, qual é a resposta? Pela direita significa vindo por aqui. Qual é a resposta? Aí não existiria, né? Ou seria 3 também? Vai ser qual a resposta quando... Não. 4. 4 pela direita. Seria 4. Não. Ué? 4 pela direita. Acompanha a curva. Onde é que ele está Para indo? 1. Para 1. Sim, eu não vi, eu pensei que não vi. Está indo para 1. Ele está vindo aqui, está indo perto de 1. A gente olha o resultado, é sempre em Y. X, aqui é X. A resposta é sempre o Y. Então, ele está vindo aqui, quando o X se aproxima de 4, o Y se aproximou de 1. Resposta 1. Aí, se eu pedisse depois, quem é o limite de f de x quando x se aproxima de 4? Qual é a resposta? 4. Errado. 3. Não. Seria 1. Não. Não existe porque eles são diferentes. Nesse caso, Sim, o limite. não existe. Por quê? Por um lado, foi 3, Por pelo outro lado, outro, foi 1. Para existir, tem que ser iguais. Para o limite existir, teria que ser iguais. Então, como são diferentes, por um lado, deu 3, pelo outro, deu 1. O limite da função, quando x tende a 4, não existe. Preste atenção, pessoal. Isso foi aula passada. A aula de hoje, nós estamos nas propriedades. Então, as propriedades, eu quero mostrar isso, que o limite de uma constante é a própria constante e o limite da função identidade é o A. Então, eu quero mostrar isso, que é de suma importância isso. Tem que saber bem isso. Porque aí você consegue resolver qualquer limite sem muito esforço. Você resolve qualquer questão de limite. Simples, né? Qualquer questão de limite simples. Porque mais adiante a gente vai ver coisas mais complexas. Mas a gente tem que aprender o fácil. Porque se você não sabe nem resolver o fácil, você não vai conseguir resolver o difícil, né? Então, vamos lá. Então, o limite de uma constante é a própria constante. Então, toda vez que pegar limite de 5, quando x tende a qualquer coisa, é 5. Limite de 100, x tendendo a qualquer coisa, eu nem olho. Se aqui é um número só, eu nem olho para a parte de baixo. Limite de 5, quando x tende a menos 2, é 5. Limite de 100, quando x tende a 3, é 100. Limite de 3 elevado a 5, quando x tende a 0, é 3 elevado a 5. Limite de π, quando x tende a menos 4, é π. Limite de E, quando x tende a π, é E. Limite de um abacaxi, quando x tende a 4, quem é? Quem é? E aí, pessoal? Limite de um abacaxi, quando x tende a 4? 4. Abacaxi. Abacaxi é uma constante aqui. Tá. É um abacaxi. Esse abacaxi é um C, é uma constante. X tende a qualquer coisa, é esse número, ok? Esse abacaxi é uma constante. Ok?
E saber também bem esse, limite de x quando x tende a 500. Quanto é a resposta? 500. Então, limite de x quando x tende a A é o próprio A. Limite de x quando x tende a 500 é 500. Limite de x quando x tende a menos 1/2. Qual é a resposta? Menos 1/2. Menos 1/2. É difícil isso, pessoal? Não. Então tem que saber bem isso. Viu? Toda aula eu vou perguntar uma coisinha dessa para vocês, viu? A partir de hoje. Apagar para a gente prosseguir nossa aula, que a nossa aula já está indo embora. E a gente não chegou nem na metade da aula. Negócio chato é apagar, viu? É chato apagar quadro, é chato apagar lousa, digital, tudo é chato. O negócio de apagar é chato. Quando o quadro era a giz, eu achava a maior chatice o quadro era giz. O quadro virou lousa branca, pensei que ia melhorar, chatice também apagar a lousa branca. Aí chegamos na lousa digital, digo, agora vai ficar boa. Mesma chatice. Tudo. O negócio de apagar é ruim. Por isso que quando eu estudo, eu só estudo com caneta, porque eu não apago, escrevo, se ficar ruim, amasso e jogo fora. É por isso, professor, que quando eu ser professora, eu vou ser revolucionária, eu não vou nem escrever, tá vendo? Não tem como não. Tem que escrever muito. Vamos lá, prosseguindo. Bota os Se alunos para pusermos escrever. agora f de x igual... Se pusermos agora f de x igual a x nas propriedades 6 e 8, vamos obter outros limites especial útil. Então, se eu pego aqui em 6 e no lugar de f de x coloco x, e aí nós obtemos a propriedade. Limite de x elevado a n vai ser igual ao limite de n de x elevado a n, ou seja, limite da potência é igual à potência do limite. Só que agora, em vez de ser f, vai ser só x, e aqui vai aparecer só x. Então, nós vamos ter a seguinte informação, né? Limite de x elevado a n vai ser a elevado a n. Por quê? Observe. Usando essa propriedade aqui. Então, eu tinha limite de f de x, no lugar de f de x eu coloco x. No lugar de f de x eu coloco x. Então, fica limite de x, quando x tende a A, elevado a n. Eu não sei calcular esse limite, porque eu só sei calcular o limite ou disso, ou disso. Então, aqui tem uma coisa diferente. Então, aplica a propriedade. Limite da potência é a tudo. Então, fica limite de x, quando x tende a A, tudo elevado a n. Isso aqui eu sei calcular agora, porque eu sei que o limite disso aqui é A. Então, eu sei que o limite disso aqui é A, então, no lugar de tudo que está aqui dentro, eu coloco A. Então, vai ficar A. No lugar disso aqui, entrou A. A elevado a N. A elevado a N é A elevado a N. Então, por isso que surge essa propriedade. Limite de x elevado a N, quando x tende a A, é A elevado a N. Então, como é importante saber isso aí? Saber essa propriedade e saber essa. É muito importante saber essas duas propriedades. Porque com elas, a gente resolve vários problemas. Veja que eu só sei o limite de x quando x tende a A. E o limite de c quando x tende a A. O limite de c quando x tende a A é c. E o limite de x quando x tende a A é A. E c as outras propriedades todas, né? E, aproveitando essa, limite da potência é igual à potência do limite, eu consigo determinar que o limite de x elevado a n é igual a A elevado a n. Prosseguindo, então já temos 9 propriedades. A 10ª, do mesmo jeito que a gente tem a propriedade para potência, a gente tem da raiz. Então, porque nós sabemos que uma potência nada mais é do que uma raiz, né? Porque se eu tenho x elevado a n, isso significa que é
raiz x elevado a n, vou botar assim, raiz enésima, não, de 1 sobre n, né? Vou botar, é melhor botar assim, 1 sobre n, potência de 1 sobre n é igual a raiz enésima de x, mais simples. Então, se eu tenho raiz enésima de x, significa x elevado a 1 sobre n, né? Potência é o inverso da raiz. Um é o inverso do outro. Então, se eu tenho a propriedade da potência, se eu digo que o limite da potência é a potência do limite, então, se isso aqui eu posso considerar como uma potência, né? Então, aqui eu tenho raiz enésima de x, é a mesma coisa que eu estava escrevendo. Limite, raiz enésima é x de 1 sobre n, quando x tende a A. E eu sei que o limite de uma potência é a potência do limite. Então, eu tenho isso aqui, é limite de x, quando x tende a A, tudo elevado a 1 sobre n. E aqui eu sei que é igual a A. Então, isso aqui é A elevado a 1 sobre n. E A elevado a 1 sobre n é raiz enésima de A. Por isso surgiu essa propriedade, a décima. Limite da raiz enésima de x quando x tende a A é raiz enésima de A. Onde n é um inteiro positivo. Então, observe, eu só sei duas coisas de limite. Direto, né? Limite de x quando x tende a A é igual a A, e limite de c quando x tende a A é igual a c. Com isso, eu consigo resolver vários problemas de limite. Então, já estamos na décima propriedade, eu acho que acabou, né? Acho que só são 10. Acho que é só 10 mesmo. Vamos lá? Só 10. Agora vamos ver alguns exemplos. Calcule os limites a seguir, justificando cada passagem. Observe, eu só expliquei duas coisinhas básicas. Todas aquelas propriedades e o limite de C, quando x tende a A, que é o próprio C, e o limite de x, quando x tende a A, que é A. Então, basta saber isso aqui e as propriedades de resolver vários tipos de limites. Então, vamos começar com esse limite aqui. Limite dessa função, 2x ao quadrado menos 3x mais 4, quando x tende a 5. Você olha, poxa, essa aqui é muito difícil, professor. Não é difícil, porque a gente já aprendeu as propriedades. Então, a gente vai usar as propriedades aqui. Calcule o limite a seguir justificando cada passagem. Então, observe que eu não quero que dê a resposta só, eu quero que mostre como é que você chegou àquele resultado. Então, vamos lá. Então, limite disso aqui. Aqui eu tenho um produto, uma potência, uma subtração, um produto e uma soma. Então, primeiro eu separo. Então, limite de soma e subtração é a soma dos limites e a subtração dos limites. Então, isso aqui vai dar limite de 2x ao quadrado, quando x tende a 5, menos limite, como se eu aplicasse a distributiva aqui. Limite, quando x tende a 5, de 3x, esse menos eu já botei para cá, esse menos veio para cá, né? Mais limite de 4 quando x tende a 5. Então, usei a primeira e a segunda propriedade, que é a da soma e da subtração, né? O limite da soma é a soma dos limites, o limite da subtração é a subtração dos limites. Aqui eu vou usar a propriedade do produto. Aqui já está no final, aqui eu não uso mais nada. Então, aqui vai ficar, esse 2 eu posso tirar do limite, é o produto de uma constante por uma função. Então, essa constante pode sair do limite. Vai ficar 2 vezes limite, quando x tende a 5, de x ao quadrado. Menos, esse 3 também pode sair do limite, 3 vezes limite de x, quando x tende a 5. Mas, aqui é só repetir, limite de 4, quando x tende a 5. Olha, aqui já chegou no final, limite de x eu já sei calcular, limite de x, e aqui também, limite de 4, que é o c, né? Também sei calcular. Esses dois eu já sei calcular, limite de x e limite de 4. Esse aqui eu ainda não sei, porque aqui tem uma potência, né? Então, o limite da potência é a potência do limite. Então, fica 2 vezes limite de x, quando x tende a 5,
elevado a 2. Observe que quem ficou elevado a 2 foi esse termo aqui, ó. O 2 não, viu? Porque o 2 não está elevado a 2, só que está elevado a 2 é o x. O 2 saiu, aí ficou limite de x ao quadrado. Isso é igual a limite de x, tudo ao quadrado. Era só o x, eu boto todo o limite ao quadrado. Menos 3 vezes limite de x, quando x tende a 5, mais limite de 4, quando x tende a 5. Pronto, agora ficou fácil. Limite de uma constante, limite de x e limite de x. Então, observe, eu tinha essa função aqui toda, virou a função simples, ou de x ou de c. E aí é fácil responder. Então, substituindo, vai ficar 2 vezes. Quem é o limite de x quando x tende a 5, pessoal? 5. Então, ficou 5 ao quadrado. Então, essa resposta aqui é 5, como t ao quadrado, menos 3 vezes... Quem é o limite de x quando x tende a 5? 5. É 5. Mais... Quem é o limite de 4 quando x tende a 5? 4. 4. Então, observe que basta eu saber limite da constante e limite da função de identidade. Basta saber esses dois que eu consigo resolver vários tipos de limite e usar as propriedades de forma correta, né? Então, veja que eu primeiro separei mais e menos, depois tirei os produtos de dentro do limite e depois, por último, as potências. E agora é um sistema de equação que a gente aprende lá no primário, né? Primeiro resolve a potência, 5 ao quadrado dá 25, então fica 2 vezes 25, menos 3 vezes 5, mais 4. Resolvendo tudo agora, 50, Menos 19. menos 15, mais 4, Menos 19 não. que dá quanto? 50 mais 4, 54, menos 15, dá quanto? 39, né? É isso? Isso. 39. Simples e fácil? Hein, pessoal? Simples e fácil? Todo mundo consegue fazer isso aí? Simples e fácil. Treinaram? Simples e fácil. Faça uma letra B rapidão. Nossa aula já está acabando. E acabou, né? Já deveria ter acabado. Letra B aqui para a gente encerrar. Então, o primeiro passo, limite do quociente é o quociente do limite. Então, vai ficar limite, quando x tende a menos 2, da parte de cima, x elevado a 3, mais 2x ao quadrado, menos 1, sobre limite, quando x tende a menos 2, de 5 menos 3x. Então, separei a parte de cima e a parte de baixo. Agora, vou fazer as divisões do mesmo jeito que a gente fez aqui, né? Tanto em cima como embaixo. Então, vai ficar em cima. Já vou fazer um pouco direto, viu, pessoal? Eu vou fazer as duas propriedades aqui. Vou fazer a da soma e da potência logo. Então, isso aqui ficou limite de x, quando x tende a menos 2, elevado a 3, certo? Olha, essa parte aqui. Então, ficou limite de x, quando tudo elevado a 3, mais. Já vou tirar o 2 de dentro do limite. Vamos fazer um pouquinho direto, viu? E também já vou usar a propriedade da potência aqui também. Limite de x, quando x tende a menos 2, tudo elevado a 2. Menos, finalmente, limite de 1. Limite de 1, quando x tende a menos 2. Conseguiram entender o que eu fiz aqui? Usei todas as propriedades em um passo só. Então, limite, fiz a separação e já coloquei a potência envolvendo todo o limite. Aqui já tirei o 2 de dentro do limite e já fiz a potência também, a regra da potência também aqui. E aqui eu só fiz separar, né? Embaixo a mesma coisa, vai ficar limite de 5, quando x tende a menos 2, menos, já vou tirar o 3 de dentro do limite, então vai ficar 3 vezes limite de x,
quando x tende a menos 2. Conseguiram entender o que foi feito aqui? Eu fiz um pouco mais rápido do que aqui. Aqui eu fiz passo a passo mesmo. Primeiro soma e subtração, depois as multiplicações para fora, depois as potências para fora, para depois, sim, substituir o limite desse, o limite desse e o limite desse. Aqui eu já fiz logo, em um passo, só fiz 2 passos. Né? Um passo para separar o quociente e depois outro passo para separar tudo que eu queria e embaixo também, tudo que eu queria. E agora, eu só tenho aí identidade, identidade e constante. Constante e identidade. Então, só é substituir agora. Limite de x, quando x tende a menos 2, dá o quê? Limite de x. Menos 2. Menos 2. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3. Tem que botar parênteses, viu? Porque é menos 2 elevado a 3. Se não botar parênteses, só fica só o 2. É menos 2. Mais 2, está fora, vezes. Aqui de novo. Limite de x, quando x tende a menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Também tem que botar parênteses. Menos 2 elevado a 2. Menos o limite de 1, quando x tende a menos 2, quanto? É 1. 1. Pronto. Então tá aí. Feita a parte de cima, quase toda, né? Só falta fazer essas continhas. Embaixo. Limite de 5, quando x tende a menos 2, é quanto? 5. 5. Menos 3, que está aqui fora, vezes. Limite de x, quando x tende a menos 2? Menos 2. Menos 2. Tem que botar parênteses, que não fica sinal junto de sinal. Né? Então, menos 2. Que aqui é vezes. Agora, vamos resolver. Potência, potência. Primeiro resolve-se as potências. Então, vai ficar menos 2 elevado a 3 dá quanto? Menos 2 elevado a 3 dá quanto, pessoal? Menos 8? Menos 8. Então, potência ímpar mantém o sinal. Se é negativo, continua negativo. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Então, como é negativo, então menos 8. Potência par vira positivo. Vira positivo, né? Então, era menos, vai ficar mais. Então, menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 vezes esses 2 daqui, 8, né? Então, mais 8. Menos esse 1 daqui. Embaixo, 5. Menos com menos, mais. 3 vezes 2, 6. Então, mais 6. Resposta, em cima, menos 8 com mais 8 vai embora, sobrou menos 1 em cima. Embaixo, sobrou 11. Aí a resposta, menos 1 sobre 11. Simples e fácil? Aparentemente simples e fácil, né? Eu acho que eu parei por aí. Vamos ver se tem mais coisa. Ah, tem mais coisa. Propriedade da substituição direta. Rapidinho, para não ficar devendo isso. Se f for uma função polinomial ou racional, e a estiver no domínio de f, então, o limite de f de x, quando x tende a a, é f de a. Se a gente prestasse atenção aqui, ó, nesse caso aqui, se a gente substituísse direto aqui, 5 no lugar do x, 5 no lugar do x, ia ficar 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. Eita, caramba. Então, aqui ficaria 50 menos 15 mais 4, que daria a resposta 39. Porque ia ficar limite de 39 e o limite de uma constante é a própria constante. Então, quando a gente pode fazer isso? Quando é que a gente pode fazer isso? Então, nem sempre a gente pode fazer isso. O limite de f de x, quando x tende a a, é igual a f de a. Nem sempre. A gente pode fazer isso sempre que o limite for uma função polinomial ou racional e ela estiver dentro do domínio. Por exemplo, esse caso aqui, é uma função racional, isso aqui. Não tem fração. Porém, o 1 não faz parte do domínio, porque quando eu boto 1 aqui, 1 menos 1 é 0. Uhum. Então, eu não posso dividir nada por 0. Então, eu não posso fazer essa substituição direta. Se em vez de 1 fosse 2, se eu quisesse calcular o limite quando x tende a 2, 2 menos 1 é 1, então eu poderia fazer, só era substituir. 2 ao quadrado ficaria 4, 4 menos 1, 3, em cima,
Embaixo, 2 menos 1, resposta 3. Então, mas como é 1, e 1 não faz parte do domínio, porque 1 zera o denominador, então tem que resolver de outra maneira. Então, como é que eu resolvo isso aqui? Então, olha, eu fatoro esse termo de cima. X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa que limite de x mais 1 vezes x menos 1 sobre x menos 1. E aí nós temos aquele caso. Ó. Se eu tivesse 3 vezes 5 sobre 3, 3 vezes 5 é 15. 15 dividido por 3, 5, né? Então, eu posso cortar os iguais, quando eu tenho multiplicação em cima. Então, observe que aqui é um número, tudo isso aqui que está dentro de parênteses é um número multiplicado por outro. É como se fosse 3 e 5. E embaixo 5. Então, eu posso cortar esse termo com esse. E aí eu tenho o limite de x mais 1, quando x tende a 1. E agora é uma função polinomial. Quando a função é polinomial, eu posso fazer a substituição direta. Colocar o a dentro da função, ou seja, colocar 1 dentro do x. Então, eu tenho limite de 1 mais 1, que é 2. Resposta, porque o limite de uma constante é a própria constante. Então, o limite de 2 é 2. Simples e fácil? Simples e fácil. Quando eu tiver isso aqui, aí, h tendendo a zero, se eu boto zero aqui, não faz parte do domínio. De novo, uma função racional, onde o limite não faz parte do domínio. Como é que eu resolvo isso? Eu tenho que me livrar dessa determinação. Então, a mesma coisa, diferença de quadrados aqui, do mesmo jeito. Então, isso aqui é limite, ou posso, aqui nesse caso eu posso fazer o produto notável, né? É mais simples. Limite quando h tende a zero, o produto notável é quadrado primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado segundo. Aí menos o 9. Então, mais 9 com menos 9 vai embora, eu vou ter limite de 6h mais h sobre h, quando h tende a zero. Aqui, tem h aqui, tem h aqui. Fator comum em evidência. Lembra lá? Sétima série. Fator comum em evidência. Eu pego o fator que tem igual nos dois. Então, h está igual nos dois. Aqui vai sobrar 6, porque 6 vezes h volta a ser 6h. E aqui vai sobrar 1, porque h vezes 1 é h. E aí voltou de novo aquele caso. Aí. Um número vezes outro número. Então, sobre h. Posso cortar os termos iguais, h com h, e agora ficou limite de 6 mais 1, quando h é 0. Ou seja, uma função polinomial que, nesse caso aqui, é uma constante, né? 6 mais 1 é 7. Limite de 7 é 7. Não envolve mais o h. Ok? Professor, Diga. não seria o último termo ao quadrado, não? Não é quadrado? Oh, é o a primeiro quadrado, termo. isso, muito bem. Percebeu bem, faltou o quadrado aqui. Nem que eu estava achando estranho esse h aqui sozinho. Então, ficou 6h mais h ao quadrado, então aqui sobrou um h aqui, né? Eu coloquei h em evidência, h vezes 6 está aqui, 6h. Coloquei um h para fora, sobra um h dentro, porque h vezes h dá h ao quadrado. Quando eu corto, sobra 6 mais h. Quando eu substituo, eu posso substituir agora, que é um polinômio. Posso substituir sem problema. H por 0, fica 0 aqui, fica limite de 6, que é 6. Limite de 6 é 6. Simples e fácil? Correndo para o último exemplo. O último exemplo, quando tem raiz. Quando tem raiz quadrada. Quando tem raiz quadrada, é a mesma coisa. Quando substituo aqui, 0 embaixo. Então, não posso resolver daquele jeito, né? Porque eu não posso dividir por 0. Então, quando tem raiz embaixo, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado do termo que está com a raiz, viu? Se a raiz estiver embaixo, é do termo de baixo. Como a raiz está em cima, é do termo de cima. Então, fica
t ao quadrado mais 9. Conjugado significa o quê? Eu mudo o sinal do meio. Era menos, vira mais. T ao quadrado mais 9, mais 3. Posso fazer isso? Posso. Porque um número por ele mesmo é como se fosse 1. É como se eu tivesse aqui uma coisa assim, 3 sobre 5, e eu multiplicasse por 4 sobre 4. 4 sobre 4 é 1. Então, o número multiplicado por 1 não altera em nada, porque aqui é 3 sobre 5 vezes 1. É 3 sobre 5. Porém, a cara muda, porque 3 vezes 4 dá 12 e 5 vezes 4 dá 20. Mas continua valendo a mesma coisa. Se eu simplificar, volta a ser a mesma coisa. Então, aqui é isso. Eu estou multiplicando o mesmo número em cima e o mesmo número embaixo. Então, é como se eu estivesse multiplicando por 1. Não vai alterar em termos de valor nada, mas a aparência muda. Isso aqui vai virar limite, quando t tende a 0. Aqui é aquela coisa, produto, aquele produto notável, que é A mais B vezes A menos B. Isso dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Se você fizer a distributiva, vê que vai dar isso. Então, aqui é o A e aqui é o B. Quando eu faço essa multiplicação aqui, o primeiro ao quadrado é só tirar a raiz. Então, vai ficar T2 mais 9. Né? Porque é o primeiro ao quadrado. Então, tudo isso aqui é ao quadrado, o quadrado corta com a raiz, 3 mais 9, menos o segundo ao quadrado, 3 ao quadrado, 9. Embaixo eu só vou repetir. T2 vezes tudo que estava lá. Raiz de T ao quadrado mais 9, mais 3. Mais 9 com menos 9 vai embora. Sobrou o limite, quando t tende a 0, de t ao quadrado sobre t ao quadrado vezes t ao quadrado mais 9 mais 3. T ao quadrado de cima com t ao quadrado de baixo eu posso cortar. Fator comum em evidência, eu posso cortar termos iguais, né? É como se tivesse 3 sobre 3. Posso cortar. Então, esse T2 vai embora com esse T2. Sobrou o limite, quando t tende a 0. Cortou, não significa que é 0, não. Significa que é 1. Porque é como se eu tivesse dividido por T2. T2 dividido por T2 sobra 1. E embaixo sobrou raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Agora já não zera mais. Se eu boto t igual a 0, vai ficar 0 mais 9, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 dá 3. 3 mais 3 é 6. Então, isso é igual a 1 sobre 6. Né? Porque aqui eu substituo por t por 0, vai ficar raiz de 9. Raiz de 9 é 3, com mais 3, 6. Resposta, 1/6. Então, sempre que tiver raiz, eu multiplico em cima e embaixo pelo conjugado da raiz. Se é menos, vira mais. Se fosse mais, ia virar menos aqui. E eu acho que acabamos. Acabamos. Então, pessoal, desculpa aí, passamos 20 minutos do horário. Mas é assim mesmo, o horário é muito curto para a gente dar essa aula, né? 1 hora a aula é muito curtinha. Mas é assim mesmo, né? Alguma dúvida, pessoal? Não. Boa noite, professor. Boa noite.